Então, se você tem um problema, aqui a gente está falando de um problema, né, de não ter tempo para fazer a harmonização na sua casa, mas você pode adotar isso aqui, ó, para qualquer coisa na tua vida. Você pode ter certeza que se você tem um problema na tua vida, grandes chances são que esse próprio problema é justamente a solução. Eu gosto de uma frase que eu adotei de um mentor meu, que ele usa e fez muito sentido pra mim. Me ajuda muito quando eu me encontro diante de uma coisa que eu inicialmente acho que é um problema, né? E tenho certeza que pode ajudar vocês também, que é a seguinte frase: o problema é a solução. Então, se você tem um problema, aqui a gente está falando de um problema, né, de não ter tempo para fazer a harmonização na sua casa, mas você pode adotar isso aqui, ó, para qualquer coisa na tua vida. Você pode ter certeza que se você tem um problema na tua vida, grandes chances são que esse próprio problema é justamente a solução. Então, por exemplo, qual exemplo que eu vou dar alguns exemplos aqui para você do que justifica isso, de que o problema é a solução, né? As pessoas falam assim: dinheiro é um problema porque eu quero fazer isso, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, e eu quero fazer isso e eu não posso porque eu não tenho dinheiro. E justamente o dinheiro, ele não é o problema, o dinheiro é a solução, né? Então você tem que ter dinheiro para você conseguir fazer aquilo. Então o dinheiro, ele não é um problema, ele é, na verdade, a solução. O tempo também, se a pessoa ela não tem tempo, ela precisa dedicar um tempo para organizar o que tá tirando tempo dela. Parece um trava-línguas, né? Mas você já vai entender tudo que eu tô te falando aqui, tá? Ela precisa dedicar um tempo para organizar as coisas dela, para sobrar um tempo para ela. Então, o tempo é o problema, ela não ter tempo, mas ela precisa dedicar um tempo para isso, para ela conseguir se organizar e ter tempo sobrando. Então, o problema é a solução, né? Outro exemplo: eu não posso fazer isso porque eu tenho filho. E muitas vezes é justamente porque você tem filho que você tem que fazer alguma coisa, né? Então, o problema é a solução, essa é a chave. Pega essa frase, adota ela sempre que você encontrar um problema aí, usa isso como um degrau. Não, esse vai ser o meu motivador para eu fazer diferente. Se isso hoje está sendo um problema para mim, eu vou ter que fazer isso se tornar a solução do meu problema, né? Senão eu vou viver o resto da minha vida reclamando aí, e não é assim, pelo menos não é assim que eu quero viver. Acho que também não é vocês, senão vocês não estariam aqui nessa live, né? Bom, mais um exemplo eu vou trazer aqui. Eu sempre gosto de trazer exemplos de alunas minhas, até porque eu tenho material gravado de tudo isso, tudo que eu trago aqui das minhas alunas, eu tenho material gravado com elas. Vocês podem ver lá no meu YouTube, eu falo o nome delas aqui, aí vocês podem anotar e depois vocês vão lá no meu YouTube, procura lá na lupa o nome delas, e aí vocês veem elas mesmas contando essas situações, como é que elas resolveram, como é que elas superaram. Então eu gosto de trazer essas referências aqui para ajudar vocês, tá? Mas um exemplo de pessoa que não tinha tempo para nada e usou, né, o problema como o motivo, a solução, né, o motivo pelo qual ela precisava resolver aquele problema. Ela usou isso e tornou isso a solução dos problemas dela. Foi a Helenice. E ela contou, né, que antes, quando ela começou a harmonizar a casa dela, ela não tinha tempo, porque ela estava cuidando da mãe dela, que estava doente. Ela cuidava dos 2 filhos, ela tem 2 filhos, um dos filhos tem autismo, então, né, é uma dedicação a mais que ela precisa ter também. Ela cuida da organização, da limpeza da casa, ela é esposa, ela é casada, né, então, e para completar tudo isso ainda, ela estava em depressão, né, então, da onde que ela vai arranjar tempo para dar conta de tudo isso, né, ainda harmonizar a casa dela? E ela contou: Bruna, eu me sentia sufocada, sem tempo pra nada, não conseguia fazer nada. E agora que eu harmonizei minha casa, além de ter resultados financeiros fantásticos, que ela disse que pagou todas as contas dela, quitou dívidas que antes ela estava escolhendo, né, pagando uma conta de luz para não... que tava 3 vencida, pagava uma para não cortarem a luz, e agora ela pegou e quitou todas, não tem nenhuma conta vencida, é tudo a vencer, tudo programadinho, né?
A mãe dela que ganhou alta no hospital, ela não toma mais remédio nenhum para depressão. Além de tudo isso, né, de todas essas transformações que ela teve com a harmonização, ela falou: Bruna, e agora eu tenho tempo sobrando. Eu voltei a fazer artesanato, eu faço mandala, eu faço filtro dos sonhos. Eu sinto que agora eu tenho tempo pra mim. Porque justamente, né, o que escoava esse tempo dela é porque não tinha harmonia dentro da casa dela. Tinha doença que ela tinha que ficar se preocupando, tinha problemas de saúde, tinha problemas financeiros que ficavam ocupando a mente dela. E justamente ela harmonizando a casa dela, que tirou todo esse peso das costas dela, toda essa preocupação, resolveu questões que ela precisava dedicar muito tempo, agora ela não precisa mais, e justamente isso fez sobrar tempo para ela cuidar dela, para ela fazer os artesanatos, o que ela gosta, né? Então, o problema é a solução. Vocês estão vendo como casa, né? Se ela não tinha problema, ela tinha que ir lá resolver. Se ela não tinha tempo, ela tinha que ir lá resolver isso, pra isso aí não ocupar mais o tempo dela e ela agora ter tempo, né? Então, é um investimento que a gente faz. Às vezes fica um pouco mais apertadinho, mas é um investimento. Eu estou agora dedicando um tempo, tá um pouco mais corrido, mas eu sei que eu vou ter o retorno disso e depois vai me sobrar tempo, né? Então, entender isso é importantíssimo, tá? Fora a Helenice, eu tenho exemplo de outras alunas também, né, que harmonizaram a casa delas, mesmo tudo parecendo contra, né? Não contra, mas que não ajudava, que não ajuda, que não mil maravilhas, né? Tudo proporcionando as condições ideais para a pessoa ir lá e harmonizar a casa dela. Por exemplo, a Fátima Reis. A Fátima Reis é uma aluna minha que eu também fiz a live umas semanas atrás. Você pode procurar lá, que ela fala muito sobre os envelopes vermelhos. A Fátima, ela é mãe, ela tem casa, ela é casada, ela é empresária, ela tem uma empresa de doces, loja de doces e artigos para festas, né? Então, como com uma mulher que tem que cuidar de tudo isso, ainda vai arranjar tempo para harmonizar a casa dela, né? Outro exemplo é a Jane. A Jane também. A Jane é uma aluna minha que ela é mãe de gêmeos. Os gêmeos dela são gêmeos pequenos. Mãe de gêmeos de 20 anos é fácil, né? Agora os gêmeos dela tem 3 anos. Os gêmeos dela tem 3 anos. Você imagina você cuidar de 2 crianças de 3 anos. Eu não me imagino. Mas ela é mãe de gêmeos. Além de ter 2 filhos, ela também tem 2 empregos. Ela trabalha em 2 turnos. Então, ainda ela cuida da casa, porque o marido dela tem algumas questões de saúde que ele não consegue ajudar tanto. Agora ele tá se recuperando, né? Tá em processo de recuperação. Mas ela também cuida da organização, da limpeza da casa. Então, vocês imaginem como é que uma mulher dessa vai dar conta, né? E deu, e tá tendo resultados. Postou lá na comunidade uma foto maravilhosa, que além de tudo isso, ela ainda abriu um projeto, abriu um canal no YouTube de contar histórias para crianças, porque ela trabalha em escola, né? Então ela abriu um projeto que era abriu um canal que era um projeto que ela tinha, né? Então tirou os projetos dela do papel. Enfim, se elas deram conta, alguma coisa tem, né? Então dá para se organizar e dar conta.